E aí galera, bom, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como que funciona o formato de áudio MPEG-1 camada 3 ou simplesmente MP3. Eu dividi o vídeo em 4 partes. Primeiro eu vou começar falando sobre a digitalização do áudio e por que surgiu a necessidade da compressão do mesmo. Depois eu vou falar sobre as características técnicas do MP3. Em seguida eu vou dar uma visão geral do algoritmo e por último vou tentar mostrar o algoritmo do Octave. Em geral, arquivos de áudio não comprimidos são salvos no formato WAV, onde basta que a gente salve basicamente a informação da frequência de amostragem, o tamanho de bits usados e as amostras para podermos recuperar os arquivos com qualidade máxima. O problema, obviamente, é que o espaço ocupado por esses arquivos é muito alto. Por exemplo, um áudio estéreo quantificado 32 bits e 44.1 kHz, no caso de 3 minutos, teria um tamanho de 63 MB, que é um valor muito alto e dificulta a portabilidade e o streaming do áudio. Surge aí então a necessidade de formas a se comprimir tais arquivos. Foi aí que surgiu o MP3, lançado pelo grupo MPEG em 1991. No caso, MP3 é a camada 3, então também existem as camadas 1 e 2 que foram lançadas por ordem de complexidade, sendo a camada 3 a mais complexa e eficaz. As taxas de compressão do MP3 podem ser bem altas, de até 12 vezes, então sua taxa de bits é da ordem de centenas de kilobits por segundo, de forma que um áudio de 3 minutos ocupa, em geral, 5 megabytes, ainda que suas modificações sejam imperceptíveis. A chave da compressão do MP3 está no modelo psicoacústico do som, como será mostrado a seguir. O modelo psicoacústico estuda a relação entre as características do som e a sensação auditiva que ele provoca. Com ele é possível identificar trechos de áudios que não são perceptíveis onde estão, e amostrá-los com qualidade baixa ou muitas vezes nem amostrá-los. O modelo é baseado em 4 itens: no limiar de audição dos nossos ouvidos, nas bandas críticas, no mascaramento de frequência e no mascaramento de tempo, que serão explicados mais a seguir. O primeiro item, que chamamos de limiar auditivo, é o nível mínimo de pressão acústica necessária para provocar uma sensação auditiva num ambiente silencioso. Como a gente pode ver, o limiar ele varia para cada frequência e para cada ouvinte também. Nós somos mais sensíveis a frequências mais baixas do que frequências mais altas. Com isso, nós devemos quantificar com mais qualidade frequências baixas do que mais frequências altas. Caso hajam sons abaixo da linha desse gráfico, podemos eliminá-los sem perdas perceptíveis. As bandas críticas surgem devido ao formato da cóclea, que é o órgão responsável por captar as ondas sonoras que chegam até nossos ouvidos. Ao todo, são consideradas 24 bandas de frequência críticas na cóclea. Frequências dentro de uma banda crítica são percebidas diferentemente dependendo da presença de outras frequências na mesma banda crítica. Isso pode resultar, por exemplo, no mascaramento em frequência. Como pode ser visto nessa imagem, uma frequência mascara outra frequência dentro de uma mesma banda crítica, mas não afeta a frequência de outras bandas. Esse mascaramento depende da intensidade sonora do sinal e de qual banda crítica ele está. Essa frequência cria outro limiar de audição que se soma ao limiar de audição no silêncio, como foi mostrado anteriormente. Novamente, qualquer som abaixo desse limiar não será percebido por nossos ouvidos e pode ser removido. Por último, temos o mascaramento temporal, onde sons após e até mesmo antes de determinado som podem ser mascarados no tempo, dependendo da intensidade do som. Embora o programador seja livre para implementar o mascaramento temporal, ele não é muito usado no MP3. Resumindo, o objetivo do MP3 é eliminar ou quantificar com poucos bits componentes de frequência que não são importantes, de forma que o ruído gerado por essa quantificação fique abaixo do limiar de audição e não altere o som. Agora vamos falar sobre o algoritmo. O codificador MP3 divide o áudio em janelas de 576 amostras cada e aplica os processos que serão descritos para cada janela. Primeiro se faz a transformada de Fourier da janela, para poder obter seu modelo psicoacústico e descobrir quais informações podem ser descartadas. Paralelamente, um banco de filtros é usado para dividir o sinal em 32 subbandas de frequência, que imitam as bandas críticas. Em seguida, é feita a transformada discreta em cossenos modificada, ou MDCT, que concentra as informações em poucas componentes, facilitando a compressão. As informações retiradas do modelo psicoacústico
são usados para quantificar o sinal e se obterem os fatores de escala a serem usados. Por último, é feita a codificação de Huffman no streaming de bits e o empacotamento dos dados. Para mostrar como os fatores de escala influenciam na compressão, é só olhar esse exemplo. A MDCT original é 31415. Usando um fator de escala igual a 2, nós dividimos os valores por 2 e truncamos o resultado. Com isso, podemos salvar os coeficientes com menos bits, já que eles são menores. Porém, quando eles são requantificados no decodificador, os sinais diferem dos originais, resultando em ruído. Por exemplo, essas três frequências estão na mesma banda crítica. Caso nós usemos 12 bits para quantificar essas componentes, nós obtemos esse ruído de quantização. Nesse caso, o ruído é aceitável, porque o mascaramento em frequência que foi gerado pelas componentes está acima do ruído. Porém, quando diminuímos o número de bits, o ruído ultrapassa o limiar de audição e, portanto, não é adequado nesse caso. Bom, agora eu vou mostrar parte do processo de conversão de Wave para MP3 no Octave, para ilustrar a maioria das coisas que eu falei e resumir o processo como um todo. A primeira coisa que esse script faz é dividir o áudio em janelas de 576 bits. É importante deixar claro que o MP3 dá total liberdade de implementação de código ao programador, sendo que o programador pode criar seu código com a complexidade que ele quiser, decidindo ou não por implementar qualquer função adicional. Portanto, esse é apenas um exemplo de como a conversão possa ser feita. Nesse exemplo, a entrada é um sinal com algumas componentes senoidais mais um ruído. O primeiro passo, então, é passar um filtro no sinal para dividir em 32 grupos de frequência com espaçamentos iguais, de 0 a 22 kHz, para de certa forma simular o comportamento das bandas críticas. Essa então é a distribuição de frequências da primeira janela de amostras, com um pico normalizado em 96 dB. Depois, o codificador encontra locais máximos em cada banda crítica para avaliar o nível de mascaramento que esses sinais provocam em outros componentes e ruído dentro da mesma banda crítica. Em seguida, ele seleciona aqueles máximos tonais, que são componentes que parecem representar tons úteis. Também são identificados os máximos não tonais em cada banda crítica. São máximos que não se semelham a tons, e sim a ruído, para que possam ser diferenciados. Por último, todos esses limiares de audição são somados para estabelecer um limiar de mascaramento global, como pode ser visto nessa figura. Qualquer coisa abaixo dessa linha não será relevante. A partir daqui, todo o processo de quantização começa, ou seja, os bits para cada frequência são quantizados de forma que o ruído total de quantização fique abaixo desse limiar. Isso é feito de forma interativa, de acordo com a taxa de bits que foi especificada para a conversão. Por exemplo, o processo pode ter sido feito e a quantidade de bits em um segundo tenha sido de 100.000 bits. Se o áudio deve ter 256 kilobits por segundo, como é na maioria dos casos, o processo será refeito, dando oportunidade para se reservar mais bits para cada frequência, até atingir a taxa necessária. O processo é refeito até que todas as amostras tenham sido codificadas.